Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com uma blusa verde, um margolão grandão, minha pele é parda, meu cabelo é preto, está na altura do ombro, hoje solto. Ao fundo uma parede branca. Solicito que vocês estudem, que vocês aprendam, que vocês se permitam ampliar os conhecimentos e se transformar de dentro para fora. Vamos distinguir fato de opinião. Como fazer a distinção? Como estabelecer a diferença entre um e outro? Como distinguir fato de opinião? Você sabe? Vamos lá? Para isso, a primeira pergunta é: o que é um fato? Observe bem que os fatos estão presentes nas capas dos jornais. Todo jornal ele começa com um fato bombástico que vai convidar o leitor a abrir o jornal, no caso do jornal físico, e a abrir a página, no caso de um site. Então, vamos à definição de fato. Bem, vejamos. Fato, ação concretizada. Ação que foi concretizada. Bom, realizou-se, aconteceu. Evento da realidade ou da ficção. Um acontecimento tanto no mundo real quanto no mundo das produções fictícias, sejam filmes, sejam livros, sejam contos, sejam crônicas, haverá sempre um fato criado, inspirado na realidade ou da própria imaginação do autor, ok? Também acontecimento entre pessoas, animais, fenômenos da natureza, instituições, etc. E agora, o que é uma opinião? Uma opinião parte de um ser para outro ser relacionada a um fato. Então, a partir de um fato, eu apresento a minha opinião ou você apresenta a sua opinião. Mas vamos à definição de opinião. Aqui, opinião. Julgamento. Você se posiciona a ponto de julgar algo como bom ou ruim, por exemplo, está enquadrado em uma opinião. Juízo de valor também é um julgamento. Você cria um juízo a partir da sua vivência, da sua experiência de vida. Você rotula as coisas conforme o que você viveu ao longo da sua experiência. Ideia subjetiva é um posicionamento do eu. Cada sujeito apresenta o seu ponto de vista, a sua opinião em relação a determinados acontecimentos. Daí surgem polêmicas, ok? Pensamento próprio que depende da experiência de vida. Olha só, o julgamento depende da experiência de vida, o juízo de valor depende da experiência de vida, ideia subjetiva sobre determinado fato é uma experiência, né? É fruto da experiência de vida. E pensamento individual, cada um tem o seu, gente. Cada pessoa tem o seu pensamento próprio e isso precisa ser, sobremaneira, respeitado. De todas as formas, bem respeitado. E ideia sobre um fato. Bom, quando você apresenta uma ideia sobre um fato, você precisa respeitar a ideia do outro. E isso distancia você dele, não. Isso aproxima você do outro. E agora vamos para a hora da leitura. Analisar um texto e reconhecer nele os fatos e as opiniões, o posicionamento do autor em relação ao acontecimento. Porque o samba faz todo mundo querer dançar.
Experimento mostra que a sincronia entre as batidas desencadeia fortes emoções e ativa áreas cerebrais associadas à atividade motora. Porque o samba faz todo mundo querer dançar? Porque o som da bateria hipnotiza o espectador e provoca tanto prazer? Um experimento realizado por cientistas alemães e brasileiros do Instituto Max Planck de Ciências Humanas, Cognitivas e do Cérebro, MPI, CBS, e do Instituto DOR de Pesquisa e Educação do Rio de Janeiro, mostra que a sincronia entre as batidas dos tambores provoca uma emoção mais forte e, consequentemente, maior ativação de áreas cerebrais responsáveis pelo ritmo e movimento. Por isso, os cientistas acreditam que as batidas do samba também podem ajudar a neuroreabilitação de pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral, AVC. A neurocientista e neuropsicóloga do MPI-CBS e do Hospital Universitário de Leipzig, Anne Rosengel, responsável pelo estudo, queria saber por que a percussão provoca tanta alegria e uma vontade irresistível de se mexer. Para responder a essa e outras perguntas, como, por exemplo, o que acontece no cérebro quando somos levados pela batida dos tambores, a doutora Engel viajou para o Rio de Janeiro e contratou um renomado mestre de percussão de uma escola de samba carioca. Juntos, eles gravaram uma música com os 9 instrumentos rítmicos de uma típica bateria de escola de samba. E agora, pessoal, é hora de analisar o texto. Como? O que vamos fazer com esse texto? Reconhecer, identificar, analisar, distinguir fato e opinião. Se o texto tem ou se nós encontramos fato e opinião no texto. Vejamos. Por que o samba faz todo mundo querer dançar? Por que o som da bateria hipnotiza o espectador e provoca tanto prazer? Isso aqui para você é fato ou opinião? Quais são os elementos que denunciam a presença de uma opinião ou a presença de um fato? Vamos ver? Você percebeu que aqui é uma opinião? E aqui? Também uma opinião? Bom, por quê? Pergunta que faço. Você percebeu que nessa perspectiva o autor do texto parte do ponto de vista dele, ponto de vista pessoal? Há uma ideia subjetiva para intensificar. Por exemplo, faz todo mundo querer dançar? Será que o samba faz todo mundo querer dançar? Ou é o ponto de vista dele? O som da bateria hipnotiza o espectador e provoca tanto prazer, a palavra tanto intensificando. E então, por conta desses elementos, e aqui pode ser questionado, e as pessoas podem pensar diferente, aqui se configura como uma opinião, ou melhor, 2 opiniões. Vejamos a identificação de fato ou fatos neste trecho do texto. Primeiro, um experimento realizado por cientistas alemães e brasileiros. Aqui constitui um fato? Sim, claro que sim. Que caracteriza ações entre pessoas. Outro ponto, sincronia entre as batidas dos tambores provoca uma emoção mais forte. Aqui é uma constatação a partir da pesquisa. E maior ativação de áreas cerebrais, também uma constatação a partir da pesquisa. Aqui, esses 2 pontos são fatos? Sim, são fatos que indicam
ações que foram concretizadas, ok? Neste outro trecho, os cientistas acreditam, observe bem a palavra acreditam, que as batidas do samba também podem ajudar a neuroreabilitação de pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral. Onde o que encontramos? Fato ou opinião? Vejamos. Aqui, primeiro, ele está fazendo uma especulação, porque eles acreditam. Não há nenhuma sinalização afirmando. Ponto. Essa especulação pode ser configurada como uma opinião? Claro. Opinião? Hipótese? Sim. Então, porque a partir dessa hipótese, dessa opinião, desse ponto de vista, ele vai, através da pesquisa, confirmar e transformar o que ele ainda está suspeitando como um fato, certo? As perguntas podem se confirmar a partir da pesquisa, saindo de apenas opinião, especulação ou hipótese para a constatação de um fato. Entendeu aí? Bom, temos aqui um outro trecho para analisar. Vejamos. Identificar o fato ou a opinião. A doutora Engel viajou para o Rio de Janeiro. Há possibilidade de dúvida, de questionamento. Uma pessoa vai pensar diferente da outra? Não. Aqui é uma constatação de um acontecimento. Então, aqui é um fato. Fato que simboliza a ação que foi concretizada. Outro ponto. Contratou um renomado mestre de percussão. Acontecimento entre duas pessoas, certo? Ela representando a instituição de pesquisa e ele representando a escola de samba, ok? Então, aqui é acontecimento entre pessoas. E por último, eles gravaram uma música, também um acontecimento, também um fato, que é justamente um evento real. Vamos ao resumo. Fato, ação que foi concretizada, ou evento da realidade ou da ficção. Lembrando, as ficções também apresentam fatos. Opinião está afeita ou relacionada à subjetividade do sujeito e tem relação com especulação. Você especula, você hipotetiza, você supõe a partir da sua experiência de vida. Pois bem, agora o nosso desafio. Agora é com você. Vamos fazer a leitura do texto. A sensação de exaustão ou falta de energia pode atingir pessoas de qualquer idade. O fenômeno é mais comum entre adultos, especialmente no contexto do ambiente de trabalho. Os sintomas de que a saúde mental não vai bem são diversos e podem variar de uma pessoa para outra. Na edição desta quarta-feira, 6, no quadro correspondente médico do Novo Dia, o neurocirurgião Fernando Gomes explicou como identificar sinais de esgotamento mental que podem indicar a necessidade de ajuda especializada. A lista inclui sintomas como dores de cabeça e pelo corpo, falta de concentração, distúrbios do sono e irritabilidade excessiva. O neurocirurgião explica que, embora a dor de cabeça seja considerada um sintoma genérico na medicina, fruto de problemas como estresse ou infecções, quando ela acontece de maneira recorrente, pode estar associada à exaustão mental. Pessoas que sentem dores generalizadas pelo corpo, sem causa aparente, também podem ser vítimas do esgotamento. O cansaço extremo também reflete em falta de concentração, relacionada a alterações no desempenho cognitivo, além de trazer impactos para o sono, seja na insônia durante a noite ou no excesso de sono durante o dia. Um beijo e até a próxima aula.